Aleluia, glória a Deus. Tem uma palavra no livro de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 57, diz assim: E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covil, as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui tem uma palavra muito interessante falando de uns dos homens que queria seguir Jesus. A Bíblia diz que aqueles homens que vinham no encontro do Senhor, e ele disse: olha, aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segue-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: As raposas têm covil, as aves do céu ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo para aquele homem, era um dos caldeus, né? Era um povo que não era povo de Deus. Jesus conhecia que ele não tinha capacidade de servir ao mestre. Por isso que Jesus falou aquelas palavras. Jesus estava dizendo: olha, a raposa tem covil, um passarinho tem ninho, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Jesus estava dizendo: olha, você não está apto para me seguir. Jesus lá na frente encontrou um dos seus discípulos e falou: segue-me. Ele falou: deixa eu enterrar o meu pai. Ao que Jesus disse para ele. Olha que a palavra diz acerca da realidade. Disse-lhe outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus chamou aquele discípulo. Jesus chamou porque quando Jesus chama, ele garante. Quando Jesus chama, ele conhece quem ele tem chamado. Foi Jesus que chamou. Às vezes as pessoas olham para outras pessoas e às vezes eles não dão nada pelaquela pessoa que está na frente de um trabalho, de uma obra. Fazendo a obra de Deus, não dá nada. Às vezes critica, zomba, fala mal. Mas quem chamou foi Jesus. E quem pode julgar é Jesus. Então Jesus chamou aquele homem para a obra dele, porque Jesus já tinha capacitado aquele homem para aquela obra. Jesus sabia quem era que estava chamando. Jesus não chama qualquer um para a obra dele, não. Jesus, quando ele chama, que ele sabe que aquela pessoa está apto, está preparado para uma missão. Jesus, ele sabe o que ele colocou dentro daquela pessoa, seja homem ou mulher. Jesus sabe que ele colocou dentro daquela pessoa e ele já preparou, já fez aquela pessoa, já preparou para uma grande obra. Tem pessoas que não tem chamado, pessoas que não estão aptas para fazer um trabalho de Deus. Mas aquele que Deus chama, ele garante e capacita. Então a Bíblia diz que Jesus disse: olha, deixa os mortos, enterrar os seus mortos, e me segue e pregue a minha palavra, o meu evangelho, proclame a minha palavra de salvação
para aqueles que estão vivos. Jesus estava dizendo para aquele homem: eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei, você é algo, um instrumento meu, e ponto final. Não importa quem diga para você, meu irmão, minha irmã, que você não é capaz. Não importa que as pessoas falem para você que você não tem capacidade. Seja você quem for, se Jesus lhe chamou para uma obra, confie, porque Ele é fiel e lhe dará a sua vitória. Amém? Olha o que a palavra diz. Olha o que o cerco da palavra fala, o termo desta palavra, dessa mensagem. Dizendo assim, ó: aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que for. Ele perguntou, ele falou que seguiria Jesus aonde Jesus ia, onde for, onde Jesus chegasse, aonde Jesus andasse, ele ia seguir Jesus. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covil, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: você não está apto para me seguir, você não está preparado para me seguir, porque eu não te chamei. Quando eu chamo, eu garanto, eu capacito, eu dou vitória. Lá na frente, Jesus encontrou o seu discípulo, um deles disse assim, e disse a outro: segue-me, segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. O pai daquele homem tinha morrido. E aquele homem falou para Jesus que seguiria Jesus, mas que Jesus permitisse que ele fosse enterrar o pai dele primeiro. Olha o que Jesus disse. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ó, Jesus estava dizendo: teu pai já morreu, mas tem parente lá, tem pessoas lá que podem enterrar o teu pai. Ele já está morto, né? Porque aquele que está morto, ele não tinha mais chamado. É pessoas que não têm chamado de Deus, mas Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, você está vivo e eu tenho um chamado na tua vida, e tem muitas pessoas na terra que é escolhido meu, e eu preciso que você vá lá e proclame o meu nome. Fale da salvação para que eles venham se salvar. Você é um enviado, eu estou te enviando para isso. Eu te escolhi e te nomeei para isso. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você tem um chamado, Deus tem um chamado para você proclamar, falar do Evangelho, falar do ID do Senhor, de proclamar o novo aceitável do Senhor. E Ele conta com você, porque você tem um chamado. Jesus já te escolheu para uma grande obra, amém? Aí o que a palavra diz aqui: disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha o que Jesus disse. Outro discípulo falou: Jesus, eu te seguirei, mas primeiro eu quero me despedir dos meus parentes. Jesus disse: olha o que Jesus falou. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Imagine que tem pessoas que aceitaram Jesus e abandonaram. Entregou sua vida na mão do mestre e depois saiu do Evangelho. Por quê? Às vezes passou por uma prova, às vezes passou por uma luta, às vezes passou por uma dificuldade na sua vida, e aí achou que o mundo seria melhor, seria mais fácil. O mundo é passo largo. A Bíblia dá relato e ensina que existem dois caminhos: o caminho que conduz ao céu e o outro o inferno.
A Bíblia diz que o caminho que conduz ao céu é o caminho estreito, mas o caminho que conduz ao inferno é um caminho largo. É um caminho do mundo. O mundo é um caminho que você anda para um lado e para o outro, você faz o que você quer, você arquiteta plano o que você quer, na sua memória, na sua mente, mas é caminho largo na terra. Mas o caminho que conduz ao céu é o caminho do amor, o caminho de ajudar o seu próximo, um caminho de você amar e perdoar, mesmo as pessoas maltratando você, falando mal de você, você continua amando e respeitando aquela pessoa, né? Porque a obra de Deus é essa, é a obra do amor. A Bíblia diz que não adianta profetizar, não adianta falar em língua, não adianta dar o corpo para ser queimado se não tiver a caridade, que é o amor, para nada serve. Então, Jesus, ele escolheu eu e você para passar por tudo isso, mas passando e amando, dando glória a Deus. Amém, meu irmão? Fica com essa palavra nesse dia de hoje, porque Jesus, ele te ama. E outra coisa que eu quero dizer para você, é através de você que Deus vai salvar muitas almas. Você que está aí me ouvindo agora, né? É através de você que Deus vai salvar muita vida. O rejeitado, o esquecido, o humilhado, né? É praticamente desprezado. Pessoas não dão nada, é uma ovelha negra da família. Pessoas que dizem assim, é dali para pior. Mas é você que Deus escolheu para poder salvar muitas vidas na terra. E muitos vão reconhecer, falando assim, foi através daquele irmão, foi através daquela irmã que Deus me trouxe para a presença dele. Que ninguém dava nada por ele, mas o testemunho dele falou mais forte. É você rejeitado. É você sem nome. É você que ninguém dá nada, que Deus escolheu para uma grande obra. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fica com essa palavra nesse dia de hoje, que a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Jesus é a única bandeira. Jesus é o único que pode colocar eu e você no caminho certo. Jesus, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele falou para Tomé. Tomé perguntou ao Senhor, nós não sabemos o caminho. Como nós iremos nesse caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor Alberto, onde é que está escrito essa palavra? Medite no livro de João 14, né? Fala assim, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, vou preparar lugar. Aonde eu estiver, estarás vós também comigo. Tomé perguntou, Senhor, me mostra o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao céu se não for por Jesus Cristo. Existem muitos caminhos aí que diz que vai conduzir o céu. O caminho que vai conduzir o céu é Cristo. Só Ele pode levar até a Deus, mais ninguém. Porque tem pessoas pregando, falando que há um caminho que conduz a Deus. O caminho que conduz a Deus é Cristo. Porque foi Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Foi Jesus Cristo que não tem pecado. Você vai pegar na Bíblia e você vai ler de cor e salteado, que lá você não vai encontrar pecado nenhum de Jesus. Eu e você é pecador. Jesus não. Jesus não tem pecado. A Bíblia diz que de Gênesis a Malaquia, de Malaquia até o Novo Testamento, no livro de Atos, né? Você vai pegar até de Malaquia, e você pega até Mateus, até Apocalipse, você vai ver lá que todos pecaram contra Deus, menos Cristo, menos Jesus. Eu e você é pecador, nós somos pecadores, mas Jesus que pagou o pecado, pagou um preço naquela cruz do Calvário,
para me salvar e te salvar. Pegue no livro de Romanos, capítulo de número 8, você vai ver lá, escrito, o que está escrito, que Jesus, ele pagou um alto preço por nós. Jesus, no preço do pecado, ele se fez pecador. No livro de Isaías 53 fala, ele se fez pecador para nós receber a salvação. Ele disse que ele veio como renovo, como raiz que era desprezado no meio de pessoas, de homens que trabalhavam. Mas ninguém deu nada por ele, ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e sob a pisadura dele, de Jesus, nós fomos sarados. Então, meu querido amado irmão, eu te amo no amor de Jesus, e sei que também você tem um grande amor no seu coração. Transmita esse amor de Cristo para a humanidade, porque a Bíblia diz no livro de Mateus 24, versículo 12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas eu creio, eu sei que há um amor de Deus no teu coração. Eu sei que você não vai olhar para a palavra que está dizendo que vai chegar o tempo que o amor de muitos esfriaria, mas o amor de Deus no seu coração jamais é de esfriar, porque Deus te escolheu para uma grande obra. E o versículo 13, a Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, ele fala assim, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas ele diz no versículo 13, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então, irmão, persevere. Lute, irmão. Lute. Lute, irmão. Não deixe nada te abater. Não deixe essa depressão tomar conta de você, viu? Não deixa o remédio conduzir você a viver depressivo. Porque hoje a maioria das pessoas estão tudo depressivo através dos remédios, tomando muito comprimido, né? Toma tanto comprimido que às vezes fica depressivo de tanto tomar remédio. Mas Deus quer libertar, Jesus quer te libertar, irmão. Jesus quer te libertar. E através da libertação de Jesus na sua vida, Ele vai fazer uma grande obra para o nome dele ser glorificado. O livro de Efésios, capítulo 6, ele fala, se revestir das armaduras de Deus, se revista das armaduras do Senhor, para resistir o dia mal. E havendo vencido tudo isso, ficar firme. Estarás firme na presença de Deus, né? A Bíblia diz que a luta não é contra a carne nem sangue, é contra principado e potestade. No livro de Efésios fala essas palavras. Então, nós não temos que lutar pelo aquele que se levanta contra mim e contra você. Nós temos que lutar contra as ordens espirituais, que é no mundo celestiais. O que é o mundo celestiais? A Bíblia diz que acima desse céu tem outro céu, e acima do outro céu tem outro. A Bíblia diz que é o terceiro céu. Primeiro céu, segundo, terceiro. Primeiro céu, você olha para cima, você só vê o céu, né? Quem está aqui embaixo olha para cima, só vê o céu. Mas a Bíblia diz que acima desse céu tem outro, e acima do outro tem outro. O terceiro céu é onde Deus habita. O segundo céu é o lugar onde está as galáxias, as nebulosas, né? Aonde os anjos estão pareando, né? Que a Bíblia dá relato ensinando que o anjo querubim, né? O serafim, né? É os anjos que é arcanjo, né? Eles são os anjos que foi preparado, que Deus fez, né? A Bíblia diz que existiu um anjo chamado Anjo Belo, que ele era perfeito da oração de Deus, da adoração. Ele era adorador, ele era um cantor, né? Ele vinha do terceiro céu e ficava no segundo céu preparando um batuque, uma cantada, né? Para cantar, para louvar para Deus. E a Bíblia diz que um determinado dia ele chegou, o Senhor falou para ele, tu és belo, tu és um príncipe. Eu te criei para isso, eu te formei para isso. Ele disse, olha, até o Altíssimo faz elogio para mim. Ele falando com os anjos que estavam junto com ele. Porque a Bíblia diz que com ele caiu a terça parte de anjo. Ele disse, até o Altíssimo faz elogio para mim. Eu tenho a segunda parte de anjo aqui comigo, a terceira parte de anjo comigo aqui. Eu posso pegar Deus de surpresa. A Bíblia diz que no livro de Ezequiel, ele arquitetou. No livro de Isaías, também, ele arquitetou no seu coração. 13:14, ele falou assim, subirei ao céu, e acima das estrelas, acima do trono de Deus, eu farei o meu trono, porque serei semelhante
ao Altíssimo. Olha, uma criatura querendo ser mais do que o Criador. A Bíblia diz que Deus, ele baniu ele de lá de cima e tomou o dom que era dele e deu para mim e para você. Aí você me pergunta, pastor, que dom é esse? É o dom de louvar. O anjo belo, ele era um cantor, que ele adorava a Deus. Mas quando Deus tomou o dom dele, ele caiu do céu, né? Em forma de um relâmpago. Ele caiu do céu em forma de um relâmpago. Porque Deus tinha tomado o dom que era dele e fez o homem do barro. A Bíblia diz que Deus fez Adão do homem do barro e colocou no peito de Adão a adoração. O que é adoração? Deus colocou aquilo que era de Lúcifer, que ele era um anjo belo. Deus não chamou mais ele de anjo belo, chamou de Lúcifer, como ele traiu ao Todo-Poderoso. Então, deu o dom para mim e para você. Então, a gente temos que adorar. A gente não pode ficar em silêncio, porque Deus está todo o tempo sentado no seu trono, querendo ser adorado por mim e por você. Para isso, Deus fez a mim e fez a você. Com uma perfeita adoração, Deus quer ser louvado, Deus quer ser reverenciado, Deus quer ser glorificado, Deus quer ser exaltado pela minha e tua boca. Por isso você não pode ficar em silêncio. Temos que adorar a Deus. Adoramos ao Cordeiro Santo de Deus e restauramos a sua maravilha. Seu Espírito te libertará nessa hora, trazendo muita paz sobre a nossa vida. Te adoramos ao Cordeiro Santo de Deus e restauramos a sua maravilha. Seu Espírito libertará nesta tarde, trazendo muita paz sobre a nossa vida. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? E que a palavra de vitória já foi declarada a nós. O que a palavra de vitória já foi declarada a nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Cordeiro de Deus, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem pedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? E que a palavra de vitória já foi declarada a nós. O que a palavra de vitória já foi declarada a nós. Aleluia, 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 Cordeiro de Deus. Amém, irmão? Fica com essa palavra nesse dia de hoje, né? A hora que você for ouvir esse louvor, que ele fala ao teu coração. Quero orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, de oração, eu te peço, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré, toma essa pessoa que está ouvindo, meu Senhor da glória, essa live, está ouvindo, meu Pai, essa família, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, se estiver enfermo, que o Senhor venha curar, meu Pai, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha tirar do leito de dor, meu Pai. Abre porta, meu Pai, de emprego para essa pessoa, meu Pai, que está desempregado, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.